E hoje a gente vai discutir um tema muito importante, não só para quem atua com a pessoa idosa, só para quem atua em paciente hospitalizado, e eu estou chamando a pessoa perfeita para isso. Boa Olá! noite! Que linda! Adorei a produção, hein? Obrigada! Estou feliz com o nosso encontro aqui. Com certeza, eu também me encontro muito esperado, sem dúvidas, muito feliz. Pois é, então, primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Um convite baseado, eu acho que na qualidade que você tem mostrado no seu trabalho, né? Eu acho que chama atenção e recomendo quem está aqui assistindo, que não está pela página do Bartolomeu, que acompanhe o Insta dele, Doutor do Idoso, muito Isso mesmo. bacana, né? Agradeço muito poder participar desse momento com vocês. Também me apaixonei pelo perfil das lives da H3 Odonto. Sem dúvida, a gente vai acrescentar bastante coisa hoje, sem dúvida. Ai, que bom, Bartolomeu. É assim, é uma bandeira da gente a questão da importância da comunicação. É uma coisa que a gente tem falado muito. Inclusive, eu já fiz outras lives sobre esse tema, mas com outra abordagem. E aí, quando eu vi a Sim. maneira que você aborda isso no seu perfil, eu falei, meu Deus, eu preciso levar isso para os alunos da gente, para os familiares dos pacientes da gente, para terem essa visão diferenciada, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, da tua história com o idoso, do atendimento em domicílio, para o pessoal que está aqui entender quem é você. Então, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande fazer parte desse momento. Eu me chamo Bartolomeu Fagundes, ou então Doutor do Idoso, que é o nome do meu perfil profissional aqui no Instagram. Um perfil novinho, tem pouco mais de 2 meses de criação, mas com certeza que traz muito empenho e dedicação minha, né, das pessoas que estão próximas a mim, para mostrar um pouco do que eu faço. Atualmente, eu sou fisioterapeuta que atuo em atendimento domiciliar aqui em Natal, e também na Ativa Envelhecimento, que é uma academia terapêutica, né? São duas propostas diferentes de atuação. O atendimento domiciliar ele é voltado à parte da reabilitação de idosos, especificamente com condições neurológicas, reumáticas, da parte ortopédica, enfim, que envolve envelhecimento. E na Ativa Envelhecimento, eu atuo na área da reabilitação do equilíbrio corporal e tontura pela realidade virtual, que é com utilização de videogame, que foi o tema que eu trabalhei durante o meu doutorado. Então, eu fiz mestrado na gerontologia, na fisioterapia, trabalhei com síndrome da fragilidade com idosos diabéticos. Junto ao mestrado, eu fiz uma especialização em traumaortopedia, que é uma área que tem uma demanda muito grande voltada ao idoso no domicílio. As tendinites, bursites, as fraturas, as lesões, problemas de coluna, né? E ao término do mestrado, ingressei no doutorado na área neurológica, com o tratamento do desequilíbrio de idosos diabéticos, né? Com a parte do videogame, que é a realidade virtual. E atualmente eu já atendo a domicílio há 6 anos, né? Desde a minha formação, quase 6 anos. E atualmente foi que eu resolvi criar um perfil para compartilhar um pouco da rotina do atendimento domiciliar para as pessoas entenderem como acontece, como é feito, como é a forma de empreender, o que é que o fisioterapeuta faz no domicílio dos pacientes, e conseguir entender um pouquinho mais do meu exercício profissional. Bacana. Pois é, 6 anos aí, a gente está um cadinho também, já estamos indo para 14 anos, né? E quero chegar em 30, em 40, né? Porque é uma área encantadora, o atendimento domiciliar. E esse tema que eu quis chamar Bartolomeu para a gente conversar hoje, a questão da comunicação, ela é importante. A comunicação entre a equipe, a comunicação do profissional com o familiar, né? Muitas vezes de alguém que tem autonomia prejudicada ou que é dependente de terceiros para atividades do dia a dia. A comunicação com os cuidadores, quando aquele paciente, quer seja criança, adulto, jovem ou idoso, quando ele tem um cuidador, a gente tem que comunicar bem. Mas o maior desafio, a comunicação com pacientes. Quando o paciente é lúcido, e ele é autônomo, e ele é consciente e orientado,
tranquilo, a gente arruma maneiras de comunicar. A questão é que nem todo paciente da gente tem uma capacidade de resposta. Muitas vezes ele compreende, mas ele não consegue se expressar. E muitas vezes a gente tem dúvida se ele compreende ou não, e nem por isso a gente deve deixar de se comunicar. Né? E aí é justamente o foco de Exatamente. hoje. O que é que a gente tem defendido uma bandeira, Bartolomeu? É que comunicação é uma questão de humanização, né? De como que você gostaria de ser tratado, inclusive. Eu tive pacientes que estavam sedados ou em coma induzido, e a gente conversava, e quando eles voltaram a si, eles disseram, eu lembro da sua voz. Né? E a gente poderia muito bem ter desconsiderado. Né? Então, isso é interessante, isso é uma coisa a se considerar, que é humanização, mas, acima de tudo, é segurança. Por quê? Porque a partir do momento que o paciente ele se sente bem, ele se sente tranquilo, a pressão dele sobe menos. Ele tem Sim. menos risco de ter uma crise convulsiva, de ter uma hipoglicemia relacionada ao estresse, né? Ele vai aderir melhor ao tratamento, vai colaborar mais com a gente. Então, é todo um contexto que tem a ver com segurança do paciente, com humanização e com ética. Né? E Ética aí eu queria que você profissional, com falasse um certeza. pouquinho, justamente, falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Como você bem falou, o nosso foco, os pacientes que nos procuram, geralmente são pacientes que precisam de um atendimento, né? É muito mais difícil a gente encontrar um paciente que busca um fisioterapeuta, que busca um profissional da odontologia para domicílio sem ter algum problema instalado, né? Então, no meu caso, eu acho que de toda essa trajetória profissional até agora, eu só tive um paciente que me buscou querendo envelhecer com saúde. Então, assim, a grande maioria, 99% são pacientes com algum problema de saúde. Quando a gente entra no domicílio de um paciente, ou em qualquer lugar que a gente faça esse atendimento, a gente precisa entender o mundo que está acontecendo lá, o mundo, a rotina, uma dinâmica familiar, uma situação que a gente vai entrar, e muitas vezes o cuidado com a comunicação com o paciente é levado desde o primeiro momento, né? Desde o nosso primeiro encontro, desde o momento que eu tô cara a cara com o paciente, e agora atualmente nem tão cara a cara assim, por causa dos EPIs, mas no momento que eu tô em contato com o meu paciente, como eu vou me comunicar? Né? Eu já tive paciente com problema auditivo, paciente com problema visual, paciente com doença de Alzheimer que lembra da minha feição antes da pandemia, mas hoje não sabe mais quem eu sou. Então, assim, o cuidado ético com o paciente, ele vai desde o primeiro momento, às vezes até de uma ligação, de um contato via WhatsApp, de um contato via Instagram. A forma que você fala, ela vai dizer diretamente a forma que você age, né? A forma do seu exercício profissional. Então, a partir do momento que você interage com o seu paciente por redes sociais ou pessoalmente, aquilo vai gerar uma conexão, aquilo vai gerar um contato, vai gerar uma empatia, você vai entender as dores do seu paciente, você não vai senti-las, né? Porque o processo doloroso parte de cada um, mas você vai entender a dor que o seu paciente tem. E na área da gerontologia, que é a área específica que eu atendo, é muito complicado, é muito difícil. Por vezes eu vou fazer um atendimento domiciliar e eu não consigo ouvir o meu paciente, porque às vezes um cuidador está falando, um filho, um parente está tentando falar sobre a história, óbvio, com a boa vontade, com educação, tranquilamente, mas por vezes a gente deixa o protagonista, que é o idoso, escanteado. Né? Então, a importância da comunicação. Então, eu chego e falo, não, seu fulano, eu quero ouvir o senhor. Eu quero ouvir a sua voz. O que é que o senhor tem para falar? Quais são suas queixas? Me conte aquele episódio de queda. Me conte qual o problema que o senhor relata, porque eu preciso entender o seu ponto de vista. O que é que o senhor, enquanto idoso, pessoa com experiência, que consegue falar, consegue se comunicar, o que é que o senhor tem para me dizer? Aí, a partir daí, às vezes o discurso é completamente diferente. E para vocês verem a importância da comunicação, existem momentos da minha avaliação que eu peço para a família não ficar próximo, né? Claro, se o paciente puder responder por si só, eu peço para a família sair para fazer alguns testes específicos. E muitas vezes, aquele momento de comunicação vai ser o principal da minha avaliação, porque ali eu vou entender que o contexto que o paciente está,
às vezes de exclusão, de esquecimento, até de um isolamento da parte da família, vai ser mais importante do que o problema de saúde que ele está apresentando. Então, aí a gente já tem o X da questão da importância da comunicação no atendimento. Eu acho que o paciente às vezes passa a ser visto como uma pessoa sem vontade, né? Eu comento muito isso. Shakespeare, muito antigamente, né? Ele fez um poema que ele fala sobre os ciclos de vida. E quando ele define o fim de vida, ele diz que o envelhecimento é o retorno à infância e o absoluto esquecimento, sem dentes, sem olhos, sem gosto, sem nada. E quando ele fala sem gosto, é sem vontade. A pessoa perde a vontade. E não é por aí, né? E naquela época se falava assim, e hoje a gente ainda vê isso, né? De a gente não ouvir, de a gente, quando eu digo a gente, é o geral, é o senso Sim. comum. Eu sei que você faz diferente, eu procuro fazer diferente. Temos vários alunos que mostram experiências muito legais com alternativas de comunicação, né? E eu acho que é isso que a gente veio discutir hoje, Bartolomeu, porque assim, a comunicação com a pessoa que não tem a fala, por exemplo, tá entubado, tá com uma tráqueo, que ainda não aprendeu a articular com essa tráqueo, né? Ou a musculatura tá com problema, a fono ainda não conseguiu avançar, mas eu tenho maneiras diferentes de me comunicar, né? Com tábua de comunicação, com movimento de olhos, balbuciando, com várias maneiras, inclusive com a parte da linguagem corporal, porque às vezes o paciente não vai conseguir se expressar, mas ele compreende a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem verbal. Tem coisas que são importantes de serem ditas e outras a gente deve evitar ou falar de uma maneira diferente. É o toque físico, são mil maneiras, é a música, que eu acho que a gente pode discutir, só que a pandemia veio mudando muita coisa, não foi, menino? Com certeza, a pandemia veio para atrapalhar até a nossa comunicação, né? Eu tenho, assim, dessas experiências domiciliares que eu tenho com paciente idoso, nós da fisioterapia não tínhamos esse costume de utilizar máscara em atendimento domiciliar, né? A máscara facial descartável, até porque é algo que não envolve um contato tão próximo de rosto, né? De mucosa. Como a Só que odontologia. isso, como a odontologia, que com certeza a atuação de vocês exige a máscara, né? Mas no meu atendimento não utilizava máscara até o início da pandemia. E começou a pandemia, né? Então a gente começou a se adaptar às necessidades, o que é que poderia acontecer. E no contato com o paciente, isso foi completamente dificultado. Por quê? Porque quando eu coloco a máscara, tipo, essa parte daqui de baixo do meu rosto, essa zona, ela fica esquecida, ela fica branca, ela fica apagada. Essa parte, que é a parte que a gente tem a visão, que gera uma super comunicação com o paciente, às vezes ela ainda fica comprometida pelo face shield. Então, os pacientes me falam que a sensação é que não sou eu que estou lá. Eles sabem que sou eu, alguns que eu atendi antes da pandemia, eles falam, Bartol, eu sei que é você, mas a sensação é como se não fosse, porque eu não consigo lhe enxergar, eu não consigo ver quem é você. E na semana passada, que foi o que motivou eu trabalhar bastante a parte do rapport, né, que é a comunicação entre o profissional e o paciente, foi justamente um atendimento domiciliar, uma avaliação, que quando eu fui chegando, a paciente olhou assim para mim, ficou um pouco desconfiada e fez: Meu filho, faça o seguinte, baixe um pouquinho sua máscara, só para eu olhar para o seu rosto, porque eu preciso saber quem está entrando na minha casa. Então, aquela fala dela para mim foi uma coisa assim, me fez refletir muito, porque eu fiquei pensando, caramba, eu chego a primeira vez na casa de um paciente, não conheço ninguém, não conheço o próprio Uhum. paciente. Às vezes foi a família que me ligou, que pediu para eu ir avaliar, às vezes o paciente não está nem sabendo, e entra um estranho na casa do paciente, todo vestido, todo coberto, para avaliar, para conversar, para tocar, para aferir uma pressão, para reabilitar, e que às vezes o paciente não sabe quem sou eu. Então, para vocês verem a importância do cuidado, a importância da comunicação, do quanto o seu rosto ele comunica, quanto a sua imagem que você quer passar para esse paciente. Então, nesse momento, eu pude mais uma vez entender a importância da linguagem corporal, dos gestos, das feições, do quanto o nosso olho pode falar,
do que essa pessoa pode fazer por você de acordo com a parte da comunicação. Então, a dificuldade que essa pandemia trouxe, ela fez com que a gente tivesse um pouco mais de jogo de cintura para se fazer entender, mesmo diante de várias interfaces entre você e o seu paciente. É engraçado que essa paciente, quando eu mandei o Media Kit para a paciente, com minha foto, com a primeira forma de comunicação, aí a paciente olhou e fez, realmente você parece muito com aquele da foto. Então, assim, naquele momento ela relembrou, ela fez uma conexão com o que ela tinha visto no dia anterior, que tem foto sem EPI, tem foto com EPI para o paciente se preparar com quem ele vai receber. E naquele momento ela fez, você foi aquela pessoa que eu vi na foto. Então, isso fez a diferença. Você está mandando a foto para o paciente antes, por WhatsApp. Isso. O que é que eu faço? Quando o paciente ou familiar entra em contato comigo, eu mando meu Media Kit. No Media Kit, eu tenho todas as informações profissionais, a forma que eu trabalho, como é que eu vou para a casa do paciente, quais são os EPIs que eu utilizo, todo o formato que eu atendo para que esse paciente ele entenda quem está falando com ele. Aí, porque geralmente o que acontece? O paciente ele me busca via Instagram, ou via WhatsApp, ou por indicação de alguém da família, ou indicação de algum médico, geralmente geriatras que atuam na área e conhecem o meu trabalho. E a partir daí, esses pacientes buscam um contato comigo. Nesse contato, que é o primeiro momento, é a parte que eu preciso conhecer quem está falando comigo e preciso passar as informações sobre mim, é que eu envio esse Media Kit. Eu mando todas as informações que ele precisa saber, mando fotos de atendimento, tudo anexado em um documento para que os pacientes consigam entender quem está lá. Aí, geralmente, porque o que acontece? É o idoso, a maioria dos idosos que eu atendo, eles não utilizam as mídias sociais. Então, são os parentes que utilizam. Geralmente, um filho ou um cuidador. Então, o filho ou cuidador que recebe o meu Media Kit, eu sempre peço para mostrar. Eu sempre peço, o meu contato vai ser com o paciente fulano de tal. Então, a partir daí, eu quero que você mostre para ele tudo isso. Eu quero que ele leia qual é a minha missão, qual é o meu objetivo, o que é que eu posso fazer, até para a gente gerar aquela questão da transparência, da honestidade, da segurança. E quando o paciente me encontra, ele fala, realmente é você daquela foto. Então, isso faz toda a diferença. E eu lembrei muito da minha otorrino, porque minha otorrino, como ela também utiliza todos os EPIs da forma que eu utilizo, ela recebe muitos pacientes novos que não conhecem ela. E alguns pacientes antigos, como ela atua muito no envelhecimento, esses pacientes antigos não estavam reconhecendo ela com aquela roupa. Então ela pegou a foto da formatura dela, aqueles platters, eu acho, aquelas fotos bem grandes, né? Displays. Ela pegou e colocou o display na sala dela, ao lado dela, para que a pessoa entenda que a pessoa que ela está falando é aquela que está ali na foto. E isso facilita muito, 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 muito. Porque quando a gente fecha o nosso rosto, a gente tem a sensação que está falando para ninguém, né? A gente tem a sensação que está falando para uma pessoa que você não sabe quem é, que você está entregando a sua vida numa situação geralmente de fragilidade, para que você haja para aquela pessoa, para que você melhore. Então, o primeiro passo da confiança é o passo visual. Você vê, você se conecta, você entende. E eu sempre falo que esse primeiro encontro, ele é fundamental para você fixar o paciente ou para o paciente nunca mais querer você na casa dele. Porque se ele não gostar de você, se não rolar aquela sensação de segurança, de compromisso, de ética, de tudo isso, com certeza o paciente ele não vai querer ver você, ele não vai te indicar e ele não vai ter uma boa experiência. Então, a base disso é a comunicação. Perfeito. Eu estou encantada. Conta mais desse Media Kit para o pessoal que está aí do outro lado. Conto, Porque conto sim. você manda um WhatsApp, tem um texto, qual é o anexo, qual é o teor. Se puder contar para a gente, acho que vai ser muito importante. Claro, conto sim. O Media Kit, ele é um momento, até perguntaram agora, né? É um vídeo que envia para a família? Vamos lá. O Media Kit, ele é um documento, no meu caso foi feito por minha designer, Raquel Geronasso, que dentro do Media Kit, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar as informações que eu quero que o paciente receba sobre mim, né? Então, o que é que eu coloco nas minhas informações?
coloco o nome, coloco formação, coloco os cursos que eu tenho, as formações, mestrado, doutorado, especialização, as formas que eu atendo. Coloco como é feita a visita domiciliar, quanto tempo, como é feita a avaliação, qual é a margem de valor, como é dado esse valor, né? Como é que esse valor vai chegar até o paciente, baseado em quê, de onde surgiu. Coloco a minha missão, meu objetivo, tudo em formato de texto, de slides, depois é compilado tudo isso em um PDF para ficar mais fácil do paciente enxergar. E durante esse Media Kit eu coloco fotos minhas, fotos dos meus equipamentos de proteção individual, foto do face shield, da touca, das luvas, os materiais que eu utilizo, todos organizados para que o paciente vá entendendo, principalmente a segurança em época de pandemia. Ele vai entender, interessante, esse profissional, ele não vai chegar na minha casa sem um propé. Ele coloca o propé porque ele vem da rua, então nada mais justo que ele passe álcool na sola do sapato, coloca um propé e entra na minha casa. Aí eu vou ficar seguro. Aí esse Media Kit ele é elaborado para o paciente te conhecer antes de você chegar até ele. Então, quando a pessoa me envia a pergunta, oi Bartolomeu, tudo bem? Falei com a doutora fulana, ou então vi seu Instagram e queria saber suas formas de atendimento, como é que você faz isso, como é que você vai até minha casa, qual é o bairro que você atende. Aí todas essas informações elas são compiladas nesse Media Kit, né? Então o ideal é que esse Media Kit ele seja agradável, de uma leitura compreensível, com cores atrativas, geralmente uma cor relacionada à paleta de cores que você utiliza na vida profissional, para o paciente conseguir entender quem vai chegar até ele. Aí depois que ele chegar até você, é importante lembrar que o Media Kit ele vai fazer o paciente já ter uma impressão sobre você. Né? Então, se você tem a ideia de fazer o Media Kit, procure um profissional, procure uma pessoa que realmente entenda o que está fazendo. E depois que ele faz todo o Media Kit, você avalia, analisa muito o português. Os pacientes, eles olham muito para isso. Tenham todo esse cuidado. Peçam para os filhos ou os cuidadores mostrarem para o paciente, para depois desse momento, depois deles conhecerem o seu trabalho, eles poderem te contratar ou não. Então, esse é o momento mesmo. Eu falo que antes da pandemia isso não existia, né? Na verdade, o que existia era o paciente que tinha seu contato de alguma forma, um médico, um familiar, alguma pessoa que tinha esse contato. Aí eles ligavam ou mandavam um WhatsApp e eu só fazia agendar a avaliação. Só que hoje as coisas estão diferentes. Hoje eu não consigo fixar um paciente, eu não consigo gerar confiança para um paciente sem que ele pelo menos saiba o que eu estou fazendo, né? Sem que a partir do mundo virtual ele me conheça e me encaminhe para alguém. Então, assim, às vezes as principais indicações que vêm na área da gerontologia são dos próprios pacientes. Um paciente idoso que tem uma prima, que tem um tio, que tem um familiar, que tem um amigo, e ele mesmo, baseado na confiança e no poder do seu trabalho, ele mesmo vai te encaminhar. E eu sempre falo que esse é o encaminhamento mais fiel que pode existir. Porque ele é o usuário, ele é o paciente, ele é o cliente, é a pessoa que está pagando pelo atendimento. E a partir daí ele vê que é tão bom que ele quer indicar para alguém. Porque geralmente, pelo menos no meu caso, eu não indico que não é bom. O que eu não tenho experiência positiva, eu não faço indicação, eu nem ouso a mencionar, justamente para a gente não ir de encontro com a sua palavra profissional. Então, o Media Kit ele serve para isso. Ele serve para mostrar para o paciente quem é você, sua missão, seu propósito, o que você faz antes de você chegar lá. Quando você chega lá, ele apenas confirma aquilo que ele viu no Media Kit. Ele realmente vê que o seu propósito e a sua missão eles estão alinhados com o seu pensamento, com sua estratégia profissional e com o que você faz. Bartolomeu, é tipo um e-book, então. É tipo um e-book, exatamente. O que eu gosto de colocar no meu? Eu gosto de colocar fotos, porque foto comunica muito mais do que texto, né? Eu não envio vídeo, né? Para quem falou aí, eu não envio vídeo, principalmente porque o vídeo, né? Dependendo do teor do vídeo, da forma que você está se expressando no vídeo, se tiver com o paciente, por exemplo, isso é algo que o Conselho de Ética, ele não permite, né? Que a gente mande vídeo que mostre o paciente ou algum relato, enfim, não é permitido. Então, tudo O que está no Conselho Media de Kit Fisioterapia não permite vídeo para paciente, é isso?
Isso, vídeo com o paciente aparecendo, mesmo que ele Ah, tenha um entendi. consentimento. Isso. Agora, Entendi. caso seja algo meu, um vídeo meu, tranquilo. Mas no meu caso, o Media Kit mais, eu acho que ele fica mais agradável com uma única forma de comunicação, né? Que é com texto e com fotos. Então, eu Agora, sempre. sabe o que é que eu acho que é muito legal? Você tem como colocar no material desse um link que a pessoa clica e vai para o YouTube, vai para algum local, e você, porque às vezes a pessoa quer saber como é sua voz, se a voz é doce, se você é Sim. mais agitado, se... Então, assim, eu já comecei a fazer alguns vídeos, tipo assim, olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Cecília Guiar, eu sou dentista, trabalho há tanto tempo nessa área, e se você está me ouvindo, é porque certamente a gente vai ter o prazer de se conhecer pessoalmente. E eu queria contar para você como que vai ser a nossa primeira consulta. E aí eu explico. E, gente, é muito interessante o encantamento que isso gera. Eu nunca tinha pensado no Media Kit, tá? Vou me inspirar, eu acho que a gente não é plágio, é inspiração, e você acha que inspirou Com muita gente certeza. aqui. Os comentários aqui não sei se você viu, João Pessoa precisa de um profissional como você, conte-me tudo, Ah, não esconda nada. O essa pessoal está sua ideia. querendo, o pessoal Essa tá sua ideia querendo do saber. vídeo, eu achei assim sensacional. Você sabe o que que deu muito certo essa questão do vídeo? Eu tenho, assim, eu atendo em domicílio e o público-alvo da gente é amplo. Eu sou odontogeriatra e meu principal público é de pacientes idosos ou de qualquer faixa, mas em cuidados paliativos. Mas eu tenho alguns pacientes que procuram por odontofobia, têm medo de dentista, e fora do ambiente do consultório é mais fácil, né? Por claustrofobia, então quando ele está na casa dele, num canto aberto, é mais fácil. Síndrome do pânico, por algumas questões psiquiátricas. E normalmente a odontologia é uma coisa que traz muito medo. E a gente tem alguns pacientes Sim. também de transtorno do espectro autista que tem muito a questão da socialização. E eu comecei, por ideia de o pai de um paciente, a fazer vídeo com esse tipo de paciente, mandar. Então eu mando um vídeo e digo assim: Fulano, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para você. Ó, estou aqui sem jaleco, mas eu vou colocar o jaleco para ver como é que você fica de jaleco. Aí, na próxima vez, eu vou na sua casa e você vai me conhecer pessoalmente, mas eu queria que você ouvisse minha voz. Então, eu vou conversando, é muito interessante. Teve paciente que, quando eu cheguei, ele já estava relaxado, porque ele já tinha me visto e me ouvido. Né? E aí eu faço para a pessoa, chamando pelo nome. Sim, Isso é muito perfeito. bacana. Isso, e Muito bacana, né? essa questão de falar pelo nome é sensacional, né? Hoje em dia a gente encontra, pelo menos na fisioterapia, né, alguns profissionais que têm, assim, não seria, acho que seria um pouco grosseiro da minha parte falar de um texto muito genérico, mas um texto elaborado de uma forma generalista, né, para todo mundo, e eu acredito muito na questão de ser personalizado. Quando você fala que seu atendimento ele é personalizado, até porque o atendimento domiciliar ele tem que ser personalizado, eu não consigo criar uma receita de bolo para os meus pacientes, porque cada paciente, cada história é uma coisa totalmente diferente. Eu não consigo deixar tudo isso padronizado. Eu preciso, se o meu atendimento é personalizado, o contato que o paciente faz comigo pelo WhatsApp já precisa ser personalizado. Já é um momento que ele vai querer conhecer você, que ele vai querer entender sua forma de atuação. Então, o atendimento ele começou ali, né? Eu sempre falo, as pessoas, muita gente que eu vejo, né, deixa para entender que o atendimento ele começa na casa do paciente, mas eu sempre falo que não. O atendimento ele começa no primeiro contato. Se o primeiro contato foi via WhatsApp, ali já começou o seu atendimento. Até porque ali já é o momento de você ganhar a clientela, né? Se você teve um papo que não foi convincente, se sua conversa ela não foi convincente, naquele momento, aquele atendimento ele vai terminar ali mesmo, né? Então, E aí, para assim, a conversa convincente, a conversa bonita, mas a conversa bonita que tem a ver com o que é você, porque a gente vê muito também digamos, um kit desses muito bonito e um discurso muito bonito, e quando chega na hora, a pessoa de cara emburrada, que não gosta do que está fazendo. Então, eu acho que tem que refletir a verdade. Eu estava escrevendo sobre isso essa semana, ontem, sobre autenticidade. A gente tem que ser a gente.
Se você não gosta de Exatamente. trabalhar com um público específico, é melhor que você nem trabalhe, porque você não vai ser bom quando você não gosta do que você faz. Exatamente, principalmente na parte da gerontologia, né? Nós que trabalhamos com idosos, nós entendemos que não basta ter a vontade, não basta gostar, tem que ter um quê a mais, tem que ser diferente, tem que ter algo relacionado à vocação, ao que você gosta, ao que você entende, ao que você vive. E eu sempre falo assim que o meu contato com o idoso, na parte profissional, obviamente, começou ainda na graduação. Desde o primeiro período, eu tive. O meu primeiro projeto, na verdade, na graduação, foi com idosos, foi em pesquisa a domicílio, foi casa a casa, foi contato, e foi um contato assim que cada dia era uma novidade. Então, naquele momento, eu já sabia que essa área ia ser encantadora. Mas só que eu pensei, não tem como eu dizer que eu já vou trabalhar com idosos se eu ainda estou no primeiro período. Então, o que foi que eu fiz? Ao longo de toda a graduação, eu entrei em projetos de todas as áreas possíveis. Todas as áreas possíveis da fisioterapia que tinham vaga, eu entrei para trabalhar. Na área de saúde da mulher, na área de saúde da criança, oncologia, todo tipo de projeto que você imaginar, eu trabalhei dentro da graduação. E cada vez que eu participava de um projeto de uma área diferente da gerontologia, mais eu tinha certeza que minha área era a gerontologia. Então, a partir daí, eu comecei a entender que seria o que eu gostaria de fazer, o que eu iria fazer com afinco, com vontade, com gratidão, com muita empatia, principalmente por saber ouvir, né? Saber ouvir esse público que precisa muito ser ouvido. Então, foi quando eu comecei realmente a me aprofundar na área, a buscar mestrado, buscar doutorado dentro da área do envelhecimento, para conseguir trabalhar mesmo com propriedade, né? Entender o que eu estou fazendo, entender as coisas que acontecem dentro desse vasto universo. E com certeza, a cada dia eu firmo mais esse amor que eu tenho pela área, né? Se eu falar para você aqui que é uma área fácil, você mesmo sabe que não é. Então, não é fácil, mas para mim é extremamente gratificante. Todos os dias acordar e trabalhar e fazer o que eu amo, o que eu gosto, da forma que eu faço, eu sou encantado com o meu próprio trabalho. Isso, eu acho que isso faz parte muito, de quem você é. Eu sou encantado com isso. E esse encantamento, eu acredito que ele faz com que o meu trabalho seja cada vez melhor, 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 até o ponto mesmo que a gente consiga resolver o que você nem mesmo imaginava que conseguiria. Então, acho que isso faz muito parte mesmo da minha profissão. Muito legal, Bartolomeu. Conta pra gente, assim, algo diferente que você precisou fazer para se comunicar melhor com um paciente, para ganhar aquele paciente. Nossa, eu Uma vou coisa contar. engraçada, uma coisa emocionante, fica à vontade. Então, vou contar aqui uma coisa muito engraçada que até hoje eu fico assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas eu fiz. Foi o seguinte. Eu fui bem no início da pandemia, acho que a pandemia iniciou em março de 2020, finalzinho de abril, começo de maio, fui avaliar um paciente e foi o meu primeiro paciente que era primeiro paciente de pandemia, né? Assim, durante a pandemia, sem ser os pacientes antigos, né? Primeiro paciente que eu fui avaliar já com os EPIs, com tudo isso. E o que aconteceu? Eu fui lá fazer esse atendimento domiciliar, fui fazer a avaliação, ainda estava muito receoso com a questão dos EPIs, com muito cuidado, muita cautela. Eu lembro que eu estava deixando um paciente por turno, então, assim, a manhã inteira eu só tinha aquele paciente para sair da minha casa, tomado banho, entrado no carro, direto para lá, resolver tudo direitinho. Quando eu cheguei lá, a esposa do meu paciente era assim, ela era bem animada, bem agitada, só que ela estava um pouquinho cabisbaixa, porque o marido tinha feito uma cirurgia cardíaca importante, ela estava muito preocupada com a pandemia, não se sabia o que era, o que poderia acontecer, muitos idosos falecendo, então todo mundo muito apreensivo. Então eu comecei a conversar com ela antes de fazer a avaliação, para entender um pouquinho da rotina, e essa paciente fez, ai meu filho, nossa, eu queria tanto um mamão. Aí eu fiquei assim,
muito aleatório, né? Numa avaliação, ela dizendo que queria o mamão. Aí a dona fulana, mas a senhora tem mamão aí? Não, se a senhora quiser, para a senhora não sair de casa, eu compro, mais tarde eu trago, para a senhora se sentir bem. Ela fez, não, meu filho, eu tenho um mamoeiro aqui em casa, vamos ver comigo. Aí eu fui ver esse mamoeiro. Quando eu olhei esse mamoeiro, uns 3 metros de altura, uma escada lá no ponto, e ela fez, meu filho, vá buscar um mamão para mim. Eu olhei assim para ela e disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha... Mas vamos lá, tá precisando de uma mão, vai dar tudo certo. Eu subi, peguei o mamão e pronto. A avaliação foi maravilhosa. Eu acho que esse momento do mamão, no meio de uma pandemia, no início de tudo, eu acho que essa foi uma das histórias mais engraçadas que eu vivi até hoje, da parte profissional. E também tem uma história essa história eu já contei até numa live, mas foi no meu perfil pessoal, antes de criar esse, que é uma história muito curiosa, que foi o meu primeiro contato com um paciente idoso, no primeiro semestre da faculdade. O ano era 2011, eu participei de um projeto de avaliação de qualidade de vida de idosos no domicílio. Então, esse projeto, ele foi, é um projeto da enfermagem, da nutrição e da fisioterapia, e a partir daí eu precisava ir na casa dos pacientes para fazer um questionário. E o meu questionário foi um questionário de escala de depressão. Então eu avaliava os sintomas depressivos do paciente. E assim, primeiro período, 2 meses de universidade, não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas topei vivenciar isso porque eu sabia que era idoso, eu sabia que era algo que eu gostava e que possivelmente poderia dar certo. Na primeira casa que eu fui, primeiro contato na minha vida com um idoso que não fosse a minha família ou que não fosse conhecido, que era da parte da pesquisa, bati lá na porta, chamei por ela. Lá vem ela, super estressada, gritando aos ventos. Ah, o que é que você quer na minha casa? Aí eu expliquei o projeto, disse para ela o que era, que eu queria contar muito com a participação dela, que era um momento muito importante, que ia trazer um resultado muito positivo, que eu iria avaliar a saúde dela, enfim. Fiz todo aquele merchan da parte acadêmica, né? Aí ela deixou por cima de pau e pedra, deixou eu entrar na casa dela, sentei na mesa e comecei a fazer o questionário de depressão. E nesse questionário de depressão tinha uma pergunta que era assim: o que é que a senhora gostaria de fazer hoje que não está fazendo por algum motivo? Digamos que algo que ela deixou de fazer por sua condição de saúde. A essa paciente, olha, o que eu queria fazer agora que eu não estou fazendo é meu café. Que você chegou aqui na minha casa, eu estava fazendo café, eu tive que parar de fazer o café porque você chegou aqui na minha casa. E eu já fui assim, me enterrando assim na cadeira, baixando, morrendo de vergonha. Aí eu disse, não, mas vai dar certo. Eu sei que no final das contas acabou nós dois tomando esse café, comendo bolo, morrendo de rir. Na hora de ir embora, ela chorou que não queria que eu fosse embora. E eu sei que até o final da minha graduação, eu fiquei indo na casa dela, visitando, tendo contato Tomando e café, ó. tomando aquele velho café. E eu sempre falo que essa negativa do primeiro contato, ela foi um dos meus maiores momentos de impulsão para trabalhar na área de envelhecimento. Porque eu acredito que aquilo me deu tanta vontade de estar mais perto dela, de saber que aquele estresse que ela estava, aquele momento que ela estava, estava partindo de um momento difícil da vida dela. Ela tinha perdido o marido recentemente e que naquele momento, depois de ganhar a confiança da paciente em 10, 15 minutos, ela viu a minha presença lá como um afago, né? Como uma pessoa que ia trazer algo positivo para ela. E até a Rafaela comentou aqui. E hoje ele vive ganhando bolo dos pacientes. É, gente, bolo e café o tempo inteiro dos pacientes. Por isso que eu tô na luta aí para emagrecer, mas enfim, hoje tá dando certo essa estratégia aí do bolo. No fim das contas, tem uma história que talvez no atendimento e na paquera, ninguém gosta de homem ou de mulher muito fácil. Tem que ter um desafio, né? E aí a Sim, paciente que seja difícil, o que aconteceu? Você gamou, foi por aí, né? Mas exatamente eu assim. acho que é aquele desafio, tipo assim, eu lembro que a gente teve bem no início da atuação, aqui em Natal, 2008, por aí, um paciente que era muito difícil. Ele era cadeirante, ele era um tanto quanto violento, inclusive assim, um paciente com a sexualidade muito aflorada e dava muito trabalho.
porque ele queria palpar todo mundo, ele era famoso, todo mundo tinha medo dele, porque ele era certeiro, né? E a gente ficava muito constrangido com aquele paciente e ele não deixava fazer nada. E aí a gente, num belo dia, decidiu cantar. Aliás, a música virou uma ferramenta minha e de Diana, que é minha sócia, uma ferramenta muito forte. E a gente segue conforme o que aquela pessoa gosta. Então, eu canto de Cartola, Lupicínio Rodrigues, música evangélica, marchinha de carnaval, brega e o que for, né? E aí eu sei que a gente estava cantando e o belo homem não se acalmava. Até que a gente resolveu cantar uma música de Elimar Santos, uma música horrorosa, daquelas de baixo nível mesmo, sabe? Quando a gente começou a cantar, o homem ficou calmo, abriu a boca, escancarou a boca. A gente fez o que eu acho que em 5 sessões não fazia, né? Cantando aquela música, dando música brega. Então, assim, para aquela pessoa aquilo era o importante, foi uma ferramenta de vínculo, né? Então, a gente gosta, a gente pergunta normalmente. Quando é um paciente que já não tem uma cognição perfeita, eu pergunto antes, reservadamente para a família ou para o cuidador. O que é que ele gosta? E o que é que ele não gosta? O que é que eu não posso nem tocar no assunto? Porque às vezes a gente diz assim, por exemplo, a gente tem um senso comum que todo idoso gosta de Roberto Carlos. E 90% Uhum. gosta, né? É o que a gente mais canta, é Roberto Carlos. Porém, um dia desse eu fui fazer um atendimento e aí eu perguntei para a filha o que, que a mãe gostava de música. E aí a filha fazia, eu não sei bem. Aí eu fiz, ela gosta de Roberto Carlos? Aí a filha fez, pelo amor de Deus, não. Aí eu fiz, o que foi? Aí ela fez, porque só era eu e meu irmão. E meu irmão morreu numa briga de bar e na hora da briga estava tocando Roberto Carlos. Então, por favor, não cante Roberto Carlos. Quer dizer, que bom que eu perguntei. Sim, Entende? Então, isso eu acho que é muito importante. A gente saber antes se a pessoa tem medo de alguma coisa. Porque às vezes a gente diz assim: vamos arrumar a boca, ou vamos melhorar essa perna da senhora, que é para a senhora poder ir para a praia. Aí aquela pessoa tem pânico de mar. Quer dizer, não ajudou em sim, nada. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho da história da pessoa. Né? exatamente. Até eu tenho uns pacientes, por exemplo, hoje eu vou dar um spoiler aqui, porque eu vou fazer uma postagem sobre isso em breve. Mas hoje foi a primeira vez que eu utilizei um recurso terapêutico que vem muito a calhar no que a gente está conversando. Eu tenho uma paciente que ela tem Alzheimer no estágio de moderado para avançado e que ela tem um déficit cognitivo assim muito importante da parte de memória, né? E sempre, todas as sessões, elas são um verdadeiro desafio, né? O que é que eu vou fazer hoje? Essa paciente vai lembrar de mim ou não vai? Ela vai estar receptiva ou não vai estar? Mas eu descobri uma coisa, né? Eu já tenho um contato com ela há um tempo, já atendo ela há um certo tempo. Ela é extremamente católica. Muito, muito, muito católica. Inclusive, um dos momentos para eu conseguir mesmo a confiança dela no ano passado foi todo voltado para Santa Luzia, porque essa paciente é de Mossoró, Santa Luzia é a padroeira de Mossoró, e ela adora, é apaixonada por Santa Luzia. Então, nós cantamos, eu e ela, um hino de Santa Luzia. Eu aprendi, no ano passado não, aprendi eu acho que em 2019, quando eu fiz o primeiro contato com ela, eu aprendi o hino de Santa Luzia para cantar com ela. Depois que eu aprendi o hino de Santa Luzia, eu comecei a levar imagens no próprio celular de outros santos para falar um pouco sobre os santos, que era uma coisa que ela adorava falar. Só que essa paciente ela também tem um déficit auditivo importante, então nem sempre a comunicação falada é a principal, pelo contrário. E hoje um desafio muito grande é porque ela lê os lábios, mas eu tô de máscara e face shield, né? Então a comunicação acabou se tornando bem mais complicada. O que foi que eu fiz hoje? Foi a primeira vez que eu fiz essa estratégia. Eu criei, junto com a minha design, um baralho, na verdade, cartas de baralho ampliadas, né, de um tamanho maior, em que esse baralho tem a imagem do santo, só não mostro ele aqui porque eu não tô com ele agora. E também não posso mostrar agora, mas já tá bem perto de eu mostrar no meu perfil. Mas o baralho com o santo, né, a imagem do santo, o nome do santo embaixo, que a paciente é alfabetizada, lê super bem, o nome do santo embaixo. Fiz em formato de carta de baralho, porque ela adora baralho, ela é apaixonada por baralho, adora jogos e só que eu fiz cartas duplicadas para fazer um jogo de memória com ela, com os Que legal. santos, que é algo.
com o santo, que é algo que ela ama, com a carta de baralho, que é algo que ela adora, e fazendo o jogo da memória para trabalhar a memória, a parte cognitiva, perceptual, junto com o que ela mais gosta, que é a oração, com a parte católica. Então, isso gerou hoje um encantamento nessa paciente que há muito tempo eu não via, né? E ela ficava naquela expectativa. Cadê Santa Luzia? Em qual carta Santa Luzia está? Então, ficava procurando Santa Luzia, encontrava, fazia aquela festa. E isso gerou motivação, isso gerou segurança, isso gerou um aspecto muito positivo que a gente já tinha nas sessões, mas hoje foi em outro formato. Né? Então, hoje a comunicação com a paciente, a comunicação, mais uma vez, foi assertiva dentro de um jogo de baralho, que não era baralho, que era um jogo de memória, mas que trouxe uma memória afetiva, uma memória religiosa e facilitou demais o treinamento. Depois disso, eu fiz inúmeros treinos com ela, treino físico, treino de todas as formas possíveis, que ela estava simplesmente maravilhosa para o treino. Mas, claro, o que você pedir depois que você ganhar ela, você vai ter essa adesão. Isso é muito importante, né? Muito importante. Encantadora essa história. Muito lindo isso. Inclusive, a filha dela falou aqui na live, eu acredito que ela esteja acompanhando. Hoje a filha não acompanhou, mas a neta participou do jogo e assim foi maravilhoso. Valeu muito a pena. Em breve eu vou fazer a postagem, né, do Wiki TV com esse baralho aí, essas cartas católicas para vocês verem e se inspirarem também. Tem uma história que me emociona muito. Essa paciente até faleceu ano passado, mas a gente ficou alguns anos acompanhando ela. E era uma paciente com um grau de demência que ela já não verbalizava. Ela fazia alguns sons, mas ela não verbalizava palavras. E aí eu vi que na casa tinha muitas imagens religiosas da Virgem Maria. E eu sempre canto atendendo. Eu sou super desafinada, mas eu canto e os pacientes, por algum motivo, gostam, apesar de. Dizem que no peito dos desafinados também bate um coração, né? Pois É é. isso aí. E aí eu resolvi cantar aquela música Mãezinha do Céu. Mãezinha do céu, né? E eu comecei a cantar, e aí, entre uma frase e outra, eu dava uma pausa e ela começou a completar as frases. A filha ficou Perfeito. encantada, a filha começou a fazer barulho, a gritar, chamar o povo, e eu não entendi o que era. Fazia anos que ela não falava palavra nenhuma. E aí a filha pediu pra gente fazer de novo e filmar, isso é ter autorização para usar isso, já saiu no Insta da gente. Mas é a coisa mais linda, porque eu faço, eu só sei dizer que eu quero. Aí ela fazia te amar, ela saiu completando. Então, assim, a memória, muitas vezes, especialmente a memória recente, ela vai se apagando. A memória remota é a última que se apaga. E a memória musical, não sei se vocês que estão ouvindo sabem isso, é uma das últimas, né? E Isso. daí a dica inclusive, que a gente, na hora de resgatar músicas, resgate músicas que muitas vezes que são da infância. Por isso que quando a gente canta, digamos, Se Essa Rua Fosse Minha, né? Músicas assim da infância, elas têm um peso maior, porque vão ser as últimas a serem esquecidas. Isso. Né? Então, é muito bacana. A música virou uma ferramenta, uma marca registrada da gente. Com o Face Shield eu canto ainda, isso não me foi tirado. Né? Então, eu acho que a gente joga com as ferramentas que a gente tem. O que é que às vezes eu faço? Quando o ambiente é amplo, eu vou para longe, uns 4, 5 metros adiante, e digo, ó, vou tirar isso daqui para o senhor olhar, depois eu vou colocar de volta. Aí eu tiro, dou um Isso. sorrisão. Eu acho que isso é importante. Tá com a distância segura, né? Tá lá metros e metros e metros. Mas eu acho bem bacana. Eu tenho uma história também da parte da graduação ainda, que é uma história que, assim, é super emocionante porque eu conheci a filha dessa paciente, dessa pessoa, conheci aleatoriamente, ficamos amigos e eu descobri que essa paciente ela estava precisando de atendimento fisioterapêutico porque ela tinha um câncer, né? Fazia tratamento de câncer e precisava de um atendimento da parte pulmonar, né? Ela tinha um comprometimento pulmonar muito importante, já tinha feito diversas cirurgias e precisava de um atendimento para aumentar a capacidade pulmonar e aguentar as sessões de quimioterapia, de rádio, enfim, aguentar o tratamento completo. Essa paciente,
Aí, no caso, eu conversei com a filha, disse, não, vamos tentar colocar lá na UFRN, a gente tem um tratamento que dá para encaixar, que tem vaga, então dá certo para o atendimento dela. Isso, no caso, foi lá em Santa Cruz, eu não me formei na UFRN, no campus da Facisa, Santa Cruz. Então, essa paciente foi lá para fazer o atendimento e o maior cuidado que existia da família comigo era dizendo assim, olha, mamãe não sabe que ela está em tratamento de câncer. Isso ela tinha mais de 80 anos. Ela vai para Natal toda semana, diz que é para receber uma medicação, que é para tomar ferro, para ficar forte. Não fale de jeito nenhum que ela tem câncer, porque isso é um problema muito sério. Meu pai é fumante, fumou a vida inteira, então existe uma grande chance dela ter adquirido esse câncer, é claro que com fator genético, mas ter sido facilitado por ter sido fumante passivo ao longo de vários anos. Aí eu disse, tudo bem, né? Vamos confiar, vamos levar esse tratamento, vai dar certo. Aí no dia da avaliação, mais uma vez, houve um momento em que eu precisei fazer uma avaliação específica com a paciente sozinha, para conhecer um pouquinho mais dela, sem a interferência familiar. E no primeiro momento, ela olhou para mim e fez, meu filho, é o seguinte, eu tenho câncer. Eu faço um tratamento de câncer. Todos os anos eu vou para Natal. Toda semana eu vou para Natal. Minha família acha que eu não sei, mas eu sei. E eu sei também que provavelmente foi por causa do meu marido, porque meu marido fuma muito. Eu passei mais de 60 anos aí ao lado dele e provavelmente foi por causa dele. Mas enfim, vou fazer igual a Santa Rita de Cássia, que é a padroeira de lá. Quem ama a rosa suporta os espinhos. Então, como eu o amei muito, eu o amo até hoje, eu vou suportar o que for preciso. E essa paciente, para mim, eu sempre, todas as vezes que eu estou escrevendo algo, por exemplo, agradecimento de um TCC, da dissertação, da tese, tudo isso, eu sempre coloco o exemplo dela, eu sempre coloco que ela foi uma das minhas guias para o envelhecimento, porque a sabedoria dela me encantou. E no ano seguinte dessa situação que eu vivenciei com ela faleceu, né? Ela faleceu proveniente do câncer, né? Do tratamento, ela não resistiu ao tratamento. E eu me tornei muito, muito próximo da família dela, justamente porque eu já tinha contato com a filha, já conhecia uma parte da família dela antes de tratá-la, né? E a partir daí, passou-se o tempo, né? Ela faleceu, mas acredito que em novembro do ano. Eu não vou lembrar agora se foi 2013 ou 2014, mas enfim. Ela faleceu em novembro e quando foi no ano seguinte, no meu aniversário, dia 20 de março, a filha dela achou em casa uma carta que ela tinha feito para me entregar no dia do meu aniversário. Coisa Que é linda. que era o dia que ela achou essa carta, né? Achou exatamente no dia. Aí, assim, realmente foi uma comoção muito grande. E lá ela falava que, nessa carta, ela falava que eu era o bálsamo para as dores que ela sentia. Então, acho que aquilo ali me motivou de uma forma que eu tive plena certeza da minha profissão, da minha área, do que eu poderia fazer, de aonde eu poderia chegar, né? E hoje, graças a Deus, eu sou muito, muito, muito grato por ter tido a experiência de ter vivido com essa paciente, ainda na minha parte acadêmica, mas em um momento que até hoje eu me lembro diariamente do sorriso dela e me motivo a atender os meus pacientes com o mesmo amor que ela tinha por mim. Lindo. Que coisa linda. E que delícia que nós temos histórias para lembrar, né? Para lembrar, para compartilhar. Eu acho que quem está aqui assistindo você falando, quem te conhece sabe que que você é autêntico. Quem não conhece está conhecendo uma pessoa que inspira. Eu acho que é muito bom. Eu acho que faz muita falta, sabe, Bartolomeu, é a gente poder se inspirar hoje. Porque a gente vê tanta coisa montada, tanta coisa Sim, de mentira, né? E quando a gente vê outra coisa, tanta coisa só focada no ganhar, né, só meio de vida, e a gente vê poucos casos, né, de pessoas que fazem o que amam. Eu acho que isso inspira. É muito bom exatamente. quando a gente ama o que faz e quando a gente faz o que ama. E eu sempre falo isso assim para as pessoas que estão próximas a mim, até para os familiares das pessoas que eu atendo. Eu falo assim para eles: olha, hoje eu, por exemplo, atendo seu pai, sua mãe, enfim, seu familiar.
3 vezes por semana, por exemplo. Hoje eu sei de coisas que vocês da família não sabem. Eles sabem. Nós sabemos de situações de dores, de situações super difíceis que vocês da família não sabem e possivelmente não vão saber, né? Então, assim, isso é uma relação de confiança de uma forma, assim, imensurável. É uma confiança, é um contato que, assim, às vezes eu vou dar alta para um paciente e o paciente cai no choro e eu falo, seu fulano, mas é uma alta, é uma coisa boa, é uma situação positiva. O senhor está de alta, venceu uma etapa, mas mesmo assim, eles olham e falam: Meu Deus, mas é um vínculo, é um amor que eu Como tenho um por vínculo. você. E eu vou sentir muita falta, mas assim, é justamente aí onde está o X da questão, né? Onde está o segredo profissional, eu sempre falo isso, que é no que você cultiva no seu paciente, né? Quando você deixa de viver, obviamente que o dinheiro é importante, né? A gente precisa se manter, sobreviver, morar, dirigir, nós precisamos Estudar. disso. Estudar, nós precisamos disso, mas você só chega lá na parte do dinheiro se antes de tudo isso houver uma dedicação, houver um amor, houver uma empatia, houver um rapport positivo, um contato bem feito, se você sanar a dor de alguém. Quando você começa a sanar a dor de alguém, aí pronto. O dinheiro vai chegar a satisfação, vai chegar o comprometimento, vai chegar tudo certinho. E E chega. Chega mesmo. exatamente. E eu vejo muito isso na área do envelhecimento, né? Outra coisa com relação à parte da comunicação é que o idoso tem uma rotina, gente. O idoso tem uma rotina que é uma coisa assim incrível. Eu tenho pacientes que eu vou chegar lá, por exemplo, de 11 horas da manhã, ele acorda às 7, toma café, prepara o lanche, varre a casa, arruma uma roupa, prepara uma mesa, faz toda uma rotina para às 11 horas ele estar me esperando. Então eu vejo acontecer, né, até por relato mesmo de alguns pacientes, de profissionais que às vezes vão faltar e não avisam, que vão chegar assim com 30 minutos de atraso e não avisam, ou que precisam adiantar 1 hora o atendimento e que simplesmente chegam lá de surpresa e não avisam. Então, assim, tem que haver uma comunicação, né? Você vai entrar na rotina de alguém, você vai entrar na dinâmica familiar de alguém e você não pode cair de paraquedas, você não pode chegar lá e simplesmente, a partir de agora, vou aqui, vou fazer a sessão. Não, mesmo que você tenha intimidade, o horário é uma questão de respeito. E o paciente, ele tem um telefone, se ele não tiver um telefone, tem um telefone de um filho, tem um momento que você consegue avisar, que você consegue ligar, que você consegue Pelo menos uma conversar. margem de horário, né? Eu digo muito assim, ó, eu vou chegar aí entre 10 e 10 e meia porque tem o trânsito, mas eu Sim, vou fazer um atendimento antes. E quando eu estiver finalizando, organizando as coisas do fim desse atendimento, eu já mando uma mensagem avisando para você. Às vezes eu mando até aquela localização, quando é para o familiar, aquela localização em tempo real para a pessoa saber em que altura eu estou, né? Porque eu isso. acho que isso é consideração, é elegância, acima de tudo. Exatamente. E com o passar do tempo, você já vai, o próprio paciente, ele vai vendo isso em você, né? Tem uns pacientes que eu faço, alguns pacientes quando completam um certo tempo de tratamento, eu faço alguns questionários de qualidade de atendimento e o ponto que os pacientes mais gostam do meu atendimento é a pontualidade. Então, eu prezo muito por isso, assim, e eu acho que isso vem muito da minha criação, a minha mãe que está por aí assistindo, minha rainha, minha mãe é a pessoa mais pontual que eu conheço na face da Terra. Então, assim, minha mãe, ela cresceu assim, ó, tem que estar de 7 horas na escola, 6h50 você tem que estar lá, 6h50. É melhor você esperar os 10 minutos do que fazer os outros esperarem. Então, assim, eu cresci com isso. E na minha graduação, isso foi muito aflorado. Porque lá na Facisa, as aulas, por exemplo, 7h50. 7h50 não é 8 horas. 7h50 é 7h50. Então, 7h50 em ponto, o professor já estava com o slide pronto, a aula já estava começando. Então, eu me habituei desde pequeno a organizar muito os meus horários e hoje é uma das coisas que eu mais prezo são os meus horários. Eu tenho 10 minutos de deslocamento de uma casa para outra, mas, por exemplo, faço um atendimento em Satélite e logo em seguida preciso estar em Petrópolis.
Então, eu preciso calcular bem certinho, organizar bem direitinho o tempo que eu vou levar. É claro que existem os contratempos, mas que a gente não pode deixar uma margem muito grande de atraso, por exemplo, porque isso quebra a dinâmica de um paciente. E se houver um atraso, o conselho que eu dou para vocês, um atraso ou uma falta, que intercorrências acontecem o tempo todo de ambas as partes, você só vai adquirir o respeito do paciente quando você começar a respeitá-lo. Então, você precisa respeitar o horário dos pacientes, você precisa entender a sua dinâmica, a sua rotina, o que é que o paciente fez para lhe receber, como está sendo a rotina dele, como está sendo difícil. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu não tinha mais nenhum horário para fazer o atendimento dela, e eu conversei com ela e disse, olha, dona fulana, é o seguinte, eu não estou mais com horário. Mas eu sei que a senhora está precisando muito desse atendimento. Eu consigo sacrificar. Eu tiro 2 horas para almoço. Eu consigo sacrificar 1 hora do almoço, 2 dias por semana, para atender a senhora de 1 hora da tarde. Aí ela, eu topo, com certeza. Então, assim, essa paciente, ela é diabética, ela é hipertensa, ela tem uma vertigem, assim, gravíssima, importantíssima, uma tontura muito grande. E, assim, eu estou entrando no dia a dia dela e estou quebrando a dinâmica alimentar dela. Por exemplo, uma paciente que almoçava de meio-dia, ela não vai mais poder almoçar de meio-dia, vai almoçar de 11 horas. Então, imagina aí, você faz uma mudança dessa, faz o atendimento dessa paciente, Para ela, chegar atrasado, ela almoça às 11, assim, ainda sem fome, modifica a glicemia da paciente, altera a pressão, organiza tudo para lhe receber. E você falta, e você não avisa. Então, assim, esse paciente, ele não vai renovar a sessão com você, ele não vai falar bem de você e ele não vai gostar. E eu digo mais, na gerontologia e na geriatria, no atendimento ao idoso de uma forma geral, o horário, ele é soberano. O horário, ele, Bartolomeu, muito. eu tô preocupada de o Instagram derrubar a gente, porque já deu 1 hora, o tempo passou. Por falar em horário, Mas eu tô preocupada. A gente pode até marcar outro dia, porque eu amei. Se o pessoal pedir aí, se vocês começarem a mandar mensagem no privado pedindo, a gente faz de novo, né? Mas de antemão, se cair, eu queria te agradecer, dizer que para mim foi uma delícia estar aqui conversando com você. Amei te ouvir. Aprendi, gostei de trocar experiências, né? Foi independente de um momento científico, foi um momento muito agradável, muito inspirador, né? Dona Tanise é tua mãe? é minha mãe, maravilhosa. Parabéns à dona Tanise, a senhora fez excelente trabalho, viu? Quiser deixar suas palavras? Cecília, olha só, agradeço demais por esse momento. Essa é a primeira live do Doutor do Idoso, do Instagram do Doutor do Idoso. Então, assim, feliz demais por ter sido com você, com o seu perfil da H3 Odonto. Sem dúvida, a gente tem muito a agregar. E, assim, as coisas funcionam tão bem, tão organizada, que a gente acabou descobrindo, né, na semana passada que nós temos uma paciente em comum. Então, assim, por pouco a gente não se encontrou antes da live, né? Então, assim, tudo que você posta, que você mostra, que já mostra a sua qualidade profissional, né? Então, eu sou muito grato a você por esse momento. Muito feliz por compartilhar essas experiências, tanto minhas quanto suas. Eu espero que a gente tenha, assim, diversos outros momentos de aprendizado. Você tem muito que me acrescentar, muito mesmo, e eu espero estar com você em diversos outros momentos. E foi um prazer muito grande. E vamos em frente, que aí o mundo é nosso. Vamos lá, estamos juntos. Obrigada. O pessoal está aí colocando quero outra. Vamos Ó, combinar. Obrigada, viu, Bartolomeu? E quem não segue ele, começa a seguir. E quem não segue a gente, começa a seguir também, né não? isso mesmo, H3 Odonto e Doutor do Idoso. Fiquem à vontade aí, Beleza. podem seguir. Ó, vamos fazer uma foto? Todo mundo dá um print aqui. Vamos lá. Vamos! Valeu. Aê, obrigado, viu? Você vai deixar a live salva, Cecília? Vou deixar. Perfeito, Vou deixar combinado. sim. Vou deixar e depois eu te Obrigado, passo. Depois eu baixo e te passo, tá bem? obrigado. Tchau, tchau, até Tchau, mais. tchau.